Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula aqui, parte 2, vamos fazer a correção da página 38, falando sobre porcentagem. Como vocês percebem, a palavra porcentagem quer dizer que os números que usam esse símbolo aqui da porcentagem, eles são divididos por 100, tá bom? Por isso chamamos de porcentagem e esse é o sinal de porcentagem, tá? Usando o que você já sabe sobre frações equivalentes, que são aquelas frações onde nós multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá bom? Para poder obter outras frações. Represente a fração 1/4 na forma de porcentagem. Então, 1/4 temos 25 centésimos, né? Que é a fração, que é igual a 25%. Esse é o sinal, tá bom? Por que 1/4? Porque eu pinto de um lado só, tá? O desenho inteiro equivale a 100%. Metade dele, 50, certo? A outra metade daria 50, tá bom? Então, 1/4 dividido em 4 partes. Pintou um só, então por isso que é 1/4, tá? Represente as porcentagens dadas a seguir com uma fração irredutível, que é aquela fração onde você precisa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número para obter uma fração menor, tá bom? E aí pinte sua representação nos círculos abaixo. Então, letra A, 50%. Fazendo a divisão, dividindo por 50, eu vou ter 1/2 e pinto metade da fração. Então, sempre que você for dividir o número, que é na porcentagem, aqui embaixo é o número 100. Não esqueçam, tá? 75%. Na divisão, eu consigo dividir ele por 25, é o maior número que eu consigo, e vai dar 3/4, tá bom? Na hora da pintura, são 3 partes que eu pinto, tá? E 100% é o inteiro, tá bom? É igual a um inteiro, eu pinto o círculo todo. Todo número que for igual, tanto numerador e denominador, não importa o número que for, pode ser 8/8, 2/2, 10 décimos, não importa. Qualquer número que for igual, ele é igual a 1, porque equivale a 1 inteiro. Na cidade de Fortaleza, a cada 100 usuários do sistema de compartilhamento de bicicletas, pouco mais de 33% são mulheres. Represente a quantidade aproximada de mulheres que usa esse sistema por meio de uma porcentagem. Então, aqui é só pegar o número e colocar o sinal da porcentagem. Em uma escola com 235 alunos, 20% deles vão para a aula de bicicleta. Quantos desses alunos usam a bicicleta para ir à escola? Então, colocando esse número na forma de fração, vai ficar 20 centésimos, tá? Na hora da divisão, eu consigo dividi-lo por 20, tá bom? Que vai dar 1/5. Como eu tenho um número inteiro, vocês lembram daquela regrinha que o número inteiro divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? Pois é. Então, aqui temos 1/5 e 235, tá? Então, ele divide por 5, tá bom? E esse valor que dividiu por 5 multiplica vezes 1, que vai dar 47. Não esqueçam que todos os probleminhas vocês precisam responder o R de resposta, tá bom? Letra maiúscula e ponto final. Marcelo comprou um livro que custa R$100 e pagou à vista com uma cédula de R$100. Como ele pagou em dinheiro, ganhou um desconto de 12%, ou seja, o preço foi reduzido em 12%. Calcule o desconto e descubra quanto Marcelo pagou pelo livro. Bom, 12% de 100, tá bom? O 12 aqui, ele está positivo, então ele passa para cá negativo. 100 menos 12, o desconto foi de R$88. Uma loja de brinquedos vendeu 800 bolas em novembro. Em dezembro, a quantidade de bolas vendidas aumentou 30% em relação à quantidade vendida em novembro. Quantas bolas essa loja vendeu em dezembro? Então, 30% de 800. Aquela regrinha. O 800 divide pelo 100 e multiplica pelo 30, tá bom? Então, sempre que o número tiver com o sinal de porcentagem, você precisa transformar ele em forma de fração. Quando eu tenho dois números zeros aqui no caso e dois números zeros aqui, eu posso cortar os números zeros e fazer 8 dividido por 3.
tá bom? Então, 8 vezes 3. Aqui fica 800 dividido por 100, que dá 80. 80 vezes 30, que é o número de cima, 240. Como eu preciso saber quantas bolas ele vendeu em dezembro, então eu vou somar 800 mais 240, igual a 1.040 bolas. Para calcular mentalmente 10% de R$20, podemos dividir 20 por 10? Sim, tá? Por que essa afirmação é verdadeira? Porque 20 dividido por 10 obterá R$2, então eu consigo fazer essa divisão mentalmente. Bom, aqui na lição 11, vocês precisam ter colocado o RS em todas as contas, tá bom? Então, a primeira deu R$6, R$3, R$30, R$15, R$80, R$40, R$400 e R$200, tá certo? Essa página aqui nós corrigiremos na próxima aula. Aqui falando um pouco sobre polígonos. Polígonos são essas figuras planas, né? Que são feitas de segmento de reta, que são esses pedaços aqui de reta. Só que o segmento de reta, ele tem duas extremidades marcadas, tá? Uma no começo e uma no fim. Diferente de uma reta normal. A reta normal, ela é infinita, ela não para, ela vai indo. Segmento de reta não, ó. Ela vem pra cá, sobe e vira. Então, cada extremidade dessa é um segmento de reta, tá bom? Então, o que ela significa? Ela significa um caminho mais curto. Vocês podem ver aqui, nesse exemplo, nós temos um segmento de reta e nós temos uma outra linha aqui. Qual é o caminho mais curto? Pensa bem, ó, se vocês forem seguindo essa linha ou essa. O segmento de reta. Então, o segmento de reta ele tem um caminho mais curto entre os pontos, tá? Para caso vocês irão fazer a página 44, a 45 e a 46, tá bom? Que fala aí sobre polígonos também, tá certo? O livro ele já está escrito porque essa aula já tinha sido dada, tá? Mas como ela não estava visualmente muito boa, então a professora está retomando ela, refazendo ela novamente, tá bom? Então vamos lá agora, pessoal, para ciências. Aqui em ciências, pessoal, na página 29, falando sobre mata ciliar. Elas servem como barragem, né, para evitar que o lixo da floresta ou o lixo do mar, do rio, avance para dentro ou daqui de dentro avance para o rio. E ela serve também para evitar, né, que o solo sofra a erosão, que é aquele desgaste natural, né, pela natureza. Então ela é uma barragem mesmo, tá? A função dela é proteger os rios e o solo da erosão, tá bom? É para isso que serve a mata ciliar. Aqui na página 30 nós temos um experimento. Vocês podem fazer ou não. Quem optar por fazer, grava um vídeo e manda para cá, tá certo? Ou se não, vocês irão responder essas questões pensando assim no conteúdo, no que a professora acabou de falar, tá? O que acontece nesse experimento, ele mostra dois recipientes, tá bom? Um tem terra e outro tem a terra com a grama, tá? Então, o que acontece? A grama, ela é uma espécie de defensora, ela está ali para proteger, né? Para proteger o solo, para proteger a terra. Se no outro recipiente não tem essa grama, então quer dizer que ele não vai ter essa proteção, tá bom? Então é essa a diferença que vocês precisam saber. Então a mata ciliar, ela é uma protetora do quê? Ela evita a erosão, que é o desgaste do solo, e ela também evita, né, a sujeira até causada pela ação humana ou pela natureza mesmo, tá bom? Então vocês respondam. Aqui na página 31 vocês irão também responder em casa, tá bom? Vamos olhar aqui essa obra, que fala também sobre lixo, né, descartado lá no mar. E a página 32 também, tá bom? Está feita porque, como eu falei para vocês, essa aula já tinha ido aí pro YouTube, tá certo? Então, tá bom, é só vocês fazerem e já tem a aula da correção
aí no vídeo, tá certo? Então por hoje é isso, até mais!